Boa tarde, irmãs, tudo bem? Estamos aqui nós novamente, na nossa gravação do nosso vídeo, por enquanto ainda afastadas, Até quando Deus quiser. Mas estamos em paz, na paz que só o Senhor Jesus pode dar. Mas na certeza que o Deus está no controle de todas as coisas e que Ele está enchendo o nosso coração de paz, não é mesmo? A ponto da gente nem parar de estudar as nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Tem dado essa tranquilidade, essa alegria para a gente estar em contato com a palavra dele. Então, hoje nós vamos começar então estudando a lição número 6, que está na página 37 do livro, que é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos de 1 a 31. A lição, o título é Apóstolos Destemidos sob perseguição e a igreja fervorosa em oração. Então, esse cenário, o cenário da lição anterior, que Pedro e João curam aquele coxo na porta do templo chamada Formosa, continua aqui nessa lição. Eles continuam lá e ainda aquele burburinho, por causa da cura daquele aleijado, um homem que há mais de 40 anos sofria dessa doença, Ele era aleijado há mais de 40 anos, isso causou assim, uma perplexidade muito grande. Então eles ainda estavam ali naquele local quando se aproximaram deles para questionar a liderança religiosa da época, que era o sumo sacerdote, o guarda do templo, o capitão do templo, e que era a polícia, que fazia a segurança do templo, e os saduceus. Os saduceus era uma casta, era um grupo de religiosos proeminentes que tinha uma característica, a crença deles, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então eles particularmente estavam bem assustados e bem temerosos com relação ao que Pedro e João estavam pregando, que eles estavam pregando a ressurreição de um rei, Então, esses saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, eles foram juntos com o sumo sacerdote, com o capitão do templo, questionar Pedro e João ali acerca daquele milagre que eles tinham feito, E na tentativa de calar a verdade, eles foram incisivos, foram com a autoridade que eles tinham na época, porque eles não queriam que aquela verdade fosse divulgada, porque aquela verdade ia de encontro, ia contra o que eles pregavam e o que eles acreditavam, Mas o resultado foi o contrário. Quanto mais eles foram incisivos com os apóstolos, com Pedro e João, mais o Espírito Santo agiu no coração e na mente daquelas pessoas que ouviam, porque a igreja aumentou, subiu para um número de 5.000, que a palavra diz aqui, de 5.000 pessoas, que agora acreditavam no Evangelho, acreditavam no que aqueles apóstolos estavam pregando. Então agora esse foi um resumo dos versos de 1 a 4. Agora os versos de 5 a 7, eu vou ler. No dia seguinte, Atos dos Apóstolos 4, de 5 a 7. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então eles foram levados para um sinédrio. O que era o sinédrio? Sinédrio é a corte mais alta dos judeus, era
era como se fosse o nosso STF aqui no Brasil, né? Era a corte de mais alto escalão lá. Então esse sinédrio era formado por 70 homens. Esses 70 homens eram os homens mais ricos, mais influentes, mais poderosos e também eram os mais cultos, ou seja, era a nata do poder religioso e político na época. Então esses homens formavam o sinédrio. Então, de repente, Pedro e João se viram ali no meio deles, que eles prenderam Pedro e João e levaram para ser interrogados nesse sinédrio. Colocaram eles ali no meio e começaram as perguntas, né? Eles queriam saber em nome de quem e com que autoridade que Pedro e João fizeram aquele milagre. Eles não negavam o milagre porque eles viram, né? Eles foram testemunhas que aquele homem, que inclusive aquele homem continuava ali do lado deles, eles viram que aquele homem foi curado, que aquele homem andou. Depois de 40 anos, ele estava andando, ele estava curado. Então eles não podiam negar o milagre, mas eles estavam interrogando Pedro e João a respeito da autoridade que eles usavam. Em nome de quem? Eles queriam saber em nome de quem que eles faziam aquilo, né? Qual era o problema das autoridades desses poderosos? Eles não queriam perder o poder religioso que eles exerciam na época sobre aquele povo, sobre aquela população cativa ali, né? Eles não queriam perder o poder nem religioso, nem o poder político, né? Porque garantia a eles uma posição confortável. E eles estavam vendo com essas manifestações de Pedro e de João, manifestação do poder do Espírito Santo, que eles iam perder o controle sobre essas manifestações. Então eles começaram a ficar com medo, né? Da mesma forma, Jesus também foi interrogado no Sinédrio, né? Aqui na página 20, é na página 20 não, na página 40, tem um quadro comparativo aqui que diz semelhanças entre a prisão e o interrogatório de Jesus e a prisão e o interrogatório dos discípulos. Muito interessante para vocês estudarem aqui. Ou seja, a mesma coisa que aconteceu com Jesus estava acontecendo agora com os discípulos dele, né? Muito interessante isso. Jesus também foi interrogado no Sinédrio porque essas mesmas autoridades queriam saber em nome de quem, com que autoridade Jesus fazia as maravilhas que ele fazia, os milagres que ele fazia. Então a mesma coisa acontecia com os discípulos também. Eles não questionavam o milagre em si, porque eles viam o que tinha acontecido, eles não podiam negar o milagre, mas a preocupação deles, como eu já tinha falado, era de perder o poder sobre a população, de perder o poder político e religioso. Por isso que era a preocupação e a fúria deles, né? Agora de versos 8 a 12. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que ele foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, mais uma vez que estar cheio do Espírito Santo, irmãs, é uma condição primordial para ter coragem para fazer a obra de Deus. E essa ousadia é dada por Deus, pelo Espírito Santo, para aqueles que creem. Não é uma característica humana.
Ninguém pode fazer a obra de Deus se não for revestido pelo poder do Espírito Santo para ter essa coragem e essa ousadia que esses homens tiveram, né? Eu quero ler Mateus 10, 16 e 20, de 16 a 20 com vocês, porque ali Jesus previne já os seus apóstolos que eles iam passar por isso. Quer ver? Vamos lá, Mateus 10, 16 a 20. Jesus falando: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então Jesus já tinha prevenido, né, aos seus discípulos que eles passariam por isso, mas que eles não precisavam se preocupar, porque o Espírito Santo ia preparar, ia dar condição deles se defenderem e dizer, saber o que eles deveriam falar, exatamente ali no meio daqueles poderosos, né, daquelas autoridades. E uma marca interessante dos discursos de Pedro, que chama atenção, é que ele, quando se refere a Jesus, ele se refere como aquele que vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou e exaltou. Muito interessante isso. Pedro não quer perder esse foco, porque a intenção da pregação evangelística é despertar a culpa naquele que ouve, despertar a necessidade de arrependimento, né? Vocês mataram, Deus o exaltou, o ressuscitou e exaltou, ou seja, vocês estão fritos, vocês precisam se arrepender, né? Eles queriam, a intenção da pregação é que a plateia, o público, chegue ao arrependimento, reconheça a própria culpa e cheguem ao arrependimento, o que não aconteceu com essas autoridades. Eles se mantiveram no pecado, se mantiveram na escuridão, eles tiveram a oportunidade de se arrepender, mas não se arrependeram. Ao contrário daquela população, do povo lá fora que ouviu, que muitos se converteram. Muitos chegaram ao arrependimento e se converteram. Porque o mais importante, os discípulos dos apóstolos curaram aquele coxo para mostrar a glória de Deus, né? Não foi para trazer honra para eles, mas para mostrar a glória de Deus, um Deus que salva. O mais importante do que a salvação, do que a cura do corpo, é a salvação da nossa alma, né? No verso 11, o Antigo Testamento menciona pedra angular ou pedra de esquina. Vamos ler o verso 11. E aí Pedro continua no discurso dele. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Pedra angular ou pedra de esquina era aquela pedra fundamental na construção. Ela que nivela toda a obra. Ele usou essa figura de linguagem aqui para comparar Jesus com a pedra angular, porque era uma linguagem que aquele pessoal ali todo conhecia. Então eles iam entender o que Pedro estava falando, né? A pedra angular também era a pedra principal colocada na parte mais alta do templo. Também era a pedra que unia duas paredes e mantinha uma ligada à outra. Vai vendo as comparações para você ver como é que não combina direitinho com o caráter de Jesus, né? Ou era uma pedra fincada num canto da construção para servir de ponto de partida para a edificação de todo o prédio. Né? Então, como eles entendiam essa linguagem de construção, de pedra angular, de pedra
de esquina, Pedro fez questão de falar dessa forma para eles entenderem, né? Então, ele disse, é a mesma coisa deles estarem dizendo assim, olha, quando alguém rejeita Jesus, eles rejeitam o único que é capaz de concretizar o plano de Deus, o plano de salvação da humanidade. É a pedra angular, é a pedra principal, sem ela não tem construção. Então, ele falou de uma forma bem clara para que eles pudessem entender. Agora, versos de 13 a 18. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E, mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para que não mais falem neste nome, a quem quer que seja. Então, chamando-os, ordenaram-lhe que, absolutamente, não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Então, aqui, aqueles líderes poderosos, né, lá do Sinédrio, chegaram à conclusão que aquela ousadia, que aquela intrepidez de Pedro e João, que eram homens incultos e letrados, eles não sabiam ler, eram homens simples, né? Então eles chegaram à conclusão que aquela ousadia, aquela intrepidez, aquela coragem deles era algo sobrenatural, não podia ser natural, né? Então eles não sabiam o que fazer com eles. Eles ficaram confusos, por quê? Se eles mantivessem Pedro e João presos ali, eles iam arranjar um problema sério com a população. Porque, primeiro, porque eles não tinham motivo nenhum para prendê-los. O que eles iam explicar lá fora para o povo, né? Fora que a população lá já estavam convertidos, né? Eles já estavam tocados pela pregação da palavra que eles tinham levado. Então eles ficaram assim, bom, se a gente deixa preso, a gente toma uma medida impopular. Se a gente solta, eles vão continuar pregando e vai nos prejudicar. O que a gente vai fazer? Então eles lá se reuniram e resolveram soltar Pedro e João, mas proibiram eles de falar em nome de Jesus. Porque eles não podiam mais pregar, eles iam ser soltos, mas não podiam mais pregar em nome de Jesus. Tá? Versos de 19 a 22. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, tinha mais de 40 anos que aquele em que se operara aquela cura milagrosa. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara aquela cura milagrosa. Então, aqui no verso 20, Pedro fala, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que está acontecendo aqui? Pedro diz, não podemos deixar de falar. Ele está praticando aqui uma desobediência civil. Ele recebeu uma ordem civil, uma ordem de autoridades da terra, mas ele desobedeceu. Ele disse, eu não vou deixar de falar, não vou deixar de pregar. Porque essa ordem dada pelo Sinédrio era contrária à ordem dada por Jesus, né? Eles não podiam se calar porque acreditavam que eles eram testemunhos de um poder muito maior do que o poder daquele Sinédrio, né? Era um poder de um Deus criador, de um Deus que governava o Sinédrio e que governava o mundo todo. Então, entre desobedecer a ordem civil, né, daqueles
daqueles representantes ali da lei e da religião, e desobedecer à ordem do Deus Supremo, eles preferiram desobedecer à ordem civil. Então aqui é uma desobediência civil, porque confrontou a ordem, a determinação, a lei terrena com a lei divina. E eles sabiam que a justiça de Deus era perfeita. Então eles não tinham dúvida nenhuma em desobedecer à lei dos homens. Agora versos de 23 a 31, que é a última parte aqui da nossa leitura. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, aí eles começam a orar, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos todos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Pedro e João então saem daquele interrogatório e vão direto para a igreja. Já tinha uma igreja em oração fervorosa, né, por eles. Quando eles foram presos, a igreja ficou em oração. E eles saíram dali mais fortes, mais convictos da missão que eles tinham pela frente. Não adiantou eles serem ameaçados, não adiantou eles serem rechaçados. Eles saíram, aquilo ali serviu para fortalecer a fé daqueles discípulos, daqueles apóstolos, né? E mesmo eles tendo sido intimidados. Eles viram e viveram o que Jesus fez, as obras de Jesus, a ressurreição de Jesus. Então, eles não podiam negar. Eles sabiam o que tinha acontecido, eles eram testemunhas vivas e aquilo fortalecia eles. Por quê? Porque eles sabiam que eles estavam fazendo certo. Eles sabiam que eles estavam sofrendo o que o mestre deles sofreu. Então, eles estavam no caminho certo, eles estavam convictos que eles estavam fazendo era certo. Então, eles orando aqui, eles começaram a orar, né? A igreja orando, eles citaram o Salmo 20, já buscando lá base nas escrituras, como sempre, né? E o Salmo 20, não, desculpa, o Salmo 2. As escrituras também comprovam o governo do Deus Criador. Um Deus Criador que criou todas as coisas, e que ele está no governo, né, sobre tudo que estava acontecendo. A igreja não orava. Interessante que no verso 29, que diz, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. A igreja não orava pedindo livramento das perseguições, né? Nem livramento daqueles problemas, daquelas aflições. Não, eles oravam pedindo força, fortalecimento, poder do Espírito para poder enfrentar o que eles tinham pela frente, a missão que eles tinham pela frente. Porque aquela prisão ali era a primeira de muitas, né? Que o povo de Deus, quem pregava o nome de Jesus, iria sofrer. Eles sabiam disso, já estava predeterminado por Deus. Então eles pediam fortalecimento, porque eles sabiam que ele ia passar, o que eles iam passar. E com muita honra
de estarem cumprindo o mandamento e a missão que foi proposta para eles, né? A nossa tendência quando nós oramos, qual é a nossa tendência? Pedir livramento, né? A gente nunca pede fortalecimento para passar pela prova, a gente pede livramento da prova, eles não. Eles aqui, eles viram nessa perseguição, nesse confronto, nessa dificuldade, uma oportunidade rica de testemunhar o poder de Deus, né? Para que mais almas se convertessem e que a igreja crescesse. E nessa lição a gente termina aqui, né, o texto bíblico e a gente passa para as considerações finais. O que nós aprendemos aqui com essa lição? Eu dividi em 4 pontos. Nós aprendemos que a oposição não pode intimidar o crente, né? Aqui começa uma saga histórica de perseguição e prisão do povo de Deus, né, dos seguidores de Jesus. E muitas outras viriam pela frente, né? Aí uma igreja cheia do Espírito Santo, quanto mais ela é perseguida, quanto mais ela é confrontada, mais ela se fortalece e mais ela cresce, né? Se nós sabemos que o mundo jaz no maligno, que o mundo jaz nas trevas, então nós sabemos que a luz que é Jesus vai dissipar essas trevas, né? E uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não pode ser simpática ao mundo, né? Ela tem que ir de encontro a esse mundo maligno para poder pregar a palavra e para a luz entrar na escuridão e assim resgatar os eleitos do Senhor, né? Segundo, estar cheios do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo precisa ser renovada em nós todos os dias, é diário. Essa capacitação que o Espírito Santo nos dá de ser testemunhas de Jesus, ela é contínua. Ela não foi dada um dia lá e depois apagada. Não, ela tem que ser renovada todos os dias, né? A nossa missão é diária. E também os atos do Espírito Santo através de nós crentes, né? Ele tem o foco voltado para Jesus e não para nós. Nós só somos veículos, só somos canais do poder de Deus. Ele opera através de nós, dos crentes, né? Mas o foco, a intenção é que Jesus seja mostrado, né? A glória é dele, a glória de Deus no nome de Jesus. E o objetivo dos milagres que são feitos, das maravilhas que são mostradas em nome de Jesus, é a salvação das almas. Que é o interesse de Deus, mais do que curar o corpo, é salvar almas. Terceiro lugar, o que é justo diante de Deus? Bom, nós somos cidadãos de 2 mundos, né? Somos cidadãos aqui na terra, mas somos cidadãos do céu. Nós devemos obediências às autoridades terrenas, lógico, né? Mas, desde que essas leis terrenas não conflitem com as leis de Deus, com a nossa missão. E foi isso que aconteceu com Pedro e João, né? Entre negar o nosso Deus, negar a fé do nosso Salvador Jesus Cristo e obedecer à lei que vai de encontro, que confronta a palavra de Deus, então nós ficamos com a lei de Deus e obedecer o Senhor Jesus. A nossa cidadania aqui, minhas irmãs, é passageira, mas a nossa cidadania celestial, ela é eterna e nós devemos lutar para nos manter de pé e firmes, inabaláveis, para um dia morar no céu, na nossa morada eterna que Jesus tem preparado para nós. Amém? Agora aqui ainda tem uma quarta colocação. O testemunho da nossa fé. Vou ler uma outra passagem bíblica que está lá em 1 Pedro 3. Abri aqui, já está marcadinho. 1 Pedro 3,
14:15. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ora, para estar preparados para responder qual é a razão da nossa fé, primeiro é preciso que a gente tenha uma ideia firme e clara da nossa identidade como servos de Deus e da nossa responsabilidade. Segundo, o que nós dizemos com a nossa vida, com o nosso testemunho pessoal, com a nossa conduta pública, denuncia a quem nós servimos. Terceiro, é preciso estar naturalmente preparados para testemunhar a nossa esperança, porque não se trata de sair vencedores assim, de uma batalha, de querer vencer uma discussão, não, mas é da firmeza como nós professamos a nossa fé. Amém? Então aqui nós terminamos a nossa lição. Espero em Deus ter conseguido passar o conteúdo e espero vocês na próxima, se Deus quiser, Estaremos aqui preparando a nossa lição para a gente estudar juntas, tá bom? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos essa oportunidade de estar juntas aqui, Senhor, estudando a Tua palavra, Pai, nos alimentando o nosso espírito. Queremos agradecer, Senhor, a paz que o Senhor nos concede, passar por esse momento difícil, mas estar na Tua presença, Senhor, animadas para estudar a Tua palavra. Guarda a nossa vida, Senhor, para estar sempre diante de Ti, Senhor Deus, e dar-nos intrepidez, coragem, Senhor, para testemunhar o Teu Evangelho, Senhor, e professar a fé em Ti com ousadia e convicção. Nós Te pedimos isso, agradecemos por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Irmãs, um beijo para vocês e até a próxima, se Deus quiser.